Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar aqui o nosso Sexta Bereana e hoje é o nosso segundo episódio. Nós vamos falar sobre culto, a importância do culto, a comunhão no culto. E hoje nós estamos aqui para conversar com a gente o pastor Silvio. Então, bom dia, pastor. Bom dia, uma alegria muito grande podermos conversar a respeito do nosso culto, ao nosso único Deus bendito e todo-poderoso. Amém. Então vamos lá. A nossa Sexta Bereana, qual que é a ideia? Os irmãos já devem ter percebido. A ideia é conversas simples, mais voltadas aí para o nosso cotidiano e que tem uma relevância prática. Nós não é um programa longo, nós não vamos ter, aquela profundidade toda, mas é uma reflexão devocional aí para toda sexta-feira, para acompanhar no meio dessa correria toda que é a nossa vida, um momento aí para logo de manhãzinha nós refletirmos sobre a palavra de Deus. E eu já queria começar perguntando para o pastor Silvio o seguinte: se ele poderia definir para a gente o que é culto, o que a Bíblia fala sobre culto, e aí depois a gente vai pensar isso mais na nossa vida cotidiana. O que é culto? Desde que o nosso único Deus se manifestou através da revelação de várias maneiras, e em primeiro lugar nós temos que entender que Deus, ele se manifesta e então o homem começa a cultuá-lo, porque muitas vezes nós vemos que tem pessoas que nem conhecem a Deus e tentam cultuar alguma coisa, algum objeto. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, no livro de Gênesis, quando Deus se apresenta a Adão, e logo após a queda, nós vemos que há uma dificuldade, ele ia arar a terra, ele teria agora uma dificuldade, a mulher também teria dificuldade em dar à luz, e tudo isso eles deveriam agora se voltar para o Criador. Eles pecaram, eles transgrediram. E nós vemos então que Deus dá lá uma promessa em Gênesis 3,15, que ele ainda assim salvaria a raça humana através do sacrifício de Cristo, prefigurado ali em Gênesis 3,15. E então o homem começa a ter a ideia da dimensão do pecado e da grandeza de Deus, porque Adão, no paraíso, ele não conhecia pecado, transgressão, nem nada, mas por ocasião da tentação e queda, nós vemos também que havia aqui uma necessidade agora de eles se voltarem, e o Senhor discriminou ali então o que iria acontecer na vida dele, e que ele deveria então ter uma vida voltada para o trabalho, para sua esposa, e ele deveria então conhecer a Deus e ver que o Senhor tem realmente na sua palavra colocado que ele precisa ser obedecido. Então a primeira coisa que eu vejo para um culto ser um culto verdadeiro, nós temos que obedecer ao Senhor. E para que se obedeça ao Senhor, nós temos que conhecê-lo. Quem é Deus? Em vários lugares do mundo se prestam culto, né? Mas na definição de culto é adoração àquele que nós reconhecemos ser o único Deus Criador, bendito, e o triuno Deus que também na pessoa do Senhor Jesus Cristo veio, né? Na pessoa de Cristo veio para salvar o mundo. E nós vemos que desde o Primeiro Testamento, desde esta promessa, né, os povos, traçando aí uma linha escatológica, a gente vê criação e até no final lá da escatologia, nós vemos que Deus sempre ele deu oportunidade, aliás, do homem entender que Deus é o único ser que deve ser adorado e cultuado. Mas para que haja esse culto, a Bíblia diz que o culto tem que ser com entendimento. Então, desde o Primeiro Testamento, Deus se manifestou de várias maneiras,
né, para que o homem entendesse quem ele é e como o próprio Deus gostaria de ser cultuado. Então, quando nós, um pouquinho mais para frente, quando nós vemos aí Abraão, né, Abraão que sai lá da Caldeia e Deus o chama e Deus se revela a ele. E então ele mostra quem ele é e ele fala para Abraão quem ele é também. E ele fala: eu vou formar um povo agora aqui especial, né? E um povo que vai me cultuar, um povo que eu vou dar todas as coordenadas para que seja um culto aqui, também com entendimento. Quando Paulo fala lá em Romanos que o nosso culto deve ser um culto racional com entendimento, mas desde o Primeiro Testamento ele já estava falando e definindo até o que é culto. Culto, adoração, é nossa devoção total ao Senhor, porque Ele é o Criador e Ele é também o nosso Salvador. Falando agora neotestamentariamente, né, na pessoa de Cristo, nós cremos num Deus que se manifesta em 3 pessoas. Então é o Deus triuno, né, mas que desde o Primeiro Testamento, Ele, depois do pecado, ele se revela ao homem. Antes do pecado não precisava, Adão tinha comunhão direta com Deus. Mas por ocasião do pecado, essa comunhão foi tolhida, né? Em parte ainda, Adão e Eva tiveram ali um período, mas eles expulsos do paraíso. Depois começa realmente a trajetória do pecado. E nós vemos que na adoração de Caim e Abel, a gente vê também um culto verdadeiro, na adoração, na oferenda de oferta, né? E nós vemos que uma adoração ilegítima, porque Deus, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, com toda a integridade. E nós vemos que Abel oferece e Deus aceita, mas no caso de Caim, Deus já não aceita. Aquilo era uma forma de culto também. E nós vemos que Caim foi tolhido porque não havia integridade no seu culto, né? E Deus então interpela Caim e fala: olha, se você fizer a coisa certa, né, se você cultuar, né, e vamos dizer assim, de todo o coração, eu vou aceitar. Mas Caim deixa descair o seu semblante e vai lá para o primeiro homicídio, né? E nós vemos então que do primeiro homicídio, nós vemos que as famílias vão se formando e tudo mais, e havia uma sede de Deus, mas não havia um conhecimento total. Então nós vemos que gradativamente Deus vai se revelando, cada época, né? Inocência, consciência, governo humano, tudo Deus vai se revelando, e das mais variadas maneiras Ele vai se dando a conhecer. Mas nós vemos que o homem, ele é sempre obstinado, porque por causa do pecado. Depois da queda, o culto ao Senhor foi praticamente extinto, né? E só mesmo quando o povo de Israel começa a fomentar entre as nações, né, a nação sacerdotal, mostrando quem era o Senhor. E Deus tinha dado a incumbência a Israel de propagar o nome dele para todas as outras nações. Então, mas tinha que começar do próprio Israel. Muitas vezes nós vemos que Deus não aceitou o culto. E Deus tinha deixado lá levitas, sacerdotes, tudo por sua ordem, para que o culto genuíno, o culto com reverência, o culto com entendimento fosse feito da maneira que o próprio Deus se agradaria. Então nós vimos levitas mortos, nós vimos também pessoas que não eram credenciadas para fazer determinadas coisas, porque não era o que agradava a Deus. A gente vê mesmo Uzá, quando a arca ia cair, ele estende a mão lá, ele tinha zelo de Deus, mas Deus falou: não, você não está credenciado. Hoje, trazendo aí para o Novo Testamento, hoje, aqueles que estão credenciados a cultuar ao Senhor, e na definição, culto que agrada ao Senhor, são aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que Ele escolheu. E a gente vê então muitas coisas acontecendo, e como o próprio Senhor Jesus falou, e o próprio Paulo falou ao povo de Israel, que muitas pessoas têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E sem entendimento não se caracteriza culto.
pode se pronunciar o nome de Deus, gritar o nome de Deus, como em muitos lugares a gente vê, mas não se caracteriza culto porque não tem uma adoração verdadeira. E desde o início a gente sabe que Deus, ele seleciona adoração verdadeira e adoração falsa, culto verdadeiro e culto falso. Então, em linhas gerais, definição seria nós cultuarmos com entendimento, sabendo o que Deus realmente quer e nós fazermos exatamente o que Ele quer. Então, desde o Primeiro Testamento, Deus se manifestou e foi gradativamente falando à humanidade, né, através dos patriarcas, e depois nós vemos o povo de Israel, depois nós vemos o cenário da igreja, e Deus sempre falando que Ele quer ser cultuado em espírito e em verdade. Algo interessante que o senhor falou e que vale a pena a gente ressaltar antes de passar aqui para o fechamento, é que o culto ele se dava conforme o Senhor ia se revelando, né? Então, o culto ele é uma resposta do povo de Deus, então no Antigo Testamento, o povo de Israel, hoje nós como igreja, mas é uma resposta do povo que está ali reunido a uma revelação. Não é então esse culto com entendimento não é um entendimento que a gente não sabe o que é direito, é só para avisar isso, né? É um entendimento justamente que é uma resposta à revelação do Senhor, que é exatamente o que o Senhor disse, né? O Senhor se revela e o povo cultua. Nós temos ainda um tempinho curtinho, mas dá pra gente abordar só mais um assunto que acho que é uma questão mais devocional e mais prática aqui, rapidinho. Que a minha pergunta seria a seguinte: qual a importância do culto hoje para a igreja? E agora já tocando um pouquinho na ferida aí no pós-pandemia, não é nem pós-pandemia, a gente já está no meio da pandemia, mas o resto enfim, num outro momento aí da pandemia, qual a importância do culto presencial para a igreja? O culto presencial, ele coloca em primeiro lugar o quê? Um mandamento que o Senhor deixou para nós, de nós estarmos congregando. O que é congregar? Desculpe, é semelhante ao sunago, né? Que Deus ordenava para os judeus, aliás, se reunirem, né? Sunago é ajuntamento, e os judeus se reuniam na sinagoga para adorar ao Senhor, e tinha lá, no Primeiro Testamento, tinha uma série de situações que são peculiares daquela época. Agora nós conhecemos Jesus e sabemos também que há uma ordem em Hebreus 10:25, para nós não deixarmos de congregar, para nós continuarmos firmes e aguardando a vinda do Senhor. E quando a gente vai para Hebreus 11, ele fala, daqui a um pouquinho o que há de vir virá e não tardará. Então, mostrando o quê? Que nós devemos ter a perspectiva correta de continuarmos cultuando, adorando ao Senhor. Excepcionalmente, nós tivemos que parar devido à pandemia. E o cristão ele deve se submeter às leis, desde que não sejam leis esdrúxulas. E a gente vê que houve alguns excessos e nós tivemos que parar, obedecemos e já voltamos. E eu creio que nós deveríamos voltar ainda com mais ardor. E não que a gente vá compensar o tempo que nós não pudemos adorar ao Senhor coletivamente, nos reunindo, mas o culto mostra o quê? Mostra o meu coração, a devoção do meu coração. Você pode falar assim, então, eu posso cultuar em casa sozinho, é verdade. Mas a Bíblia ordena que nós congreguemos, que nós nos juntemos, que nós adoremos ao Senhor, né, coletivamente também. E a eclésia, né, a igreja, ela é instada a adorar ao Senhor. E é por isso que o Senhor deu até o quê? Dons, né, para que nós o adoremos coletivamente. E Paulo faz até uma analogia da igreja como um corpo, porque há necessidade do corpo estar ali completo. E embora seja uma igreja local, corpo de Cristo local aqui, mas é interessante que todos nós estejamos juntos, adorando ao Senhor e fazendo aquele louvor que vai chegar com um cheiro suave ao Senhor, porque nós estamos cumprindo o mandamento que
de congregarmos até que Ele venha. É pertinente esse aspecto de nós estarmos adorando ao Senhor coletivamente. Amém. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, né? Nós temos aí dois pensamentos aí centrais. O primeiro é que o culto ele é uma resposta a uma revelação do Senhor. Então, nós como igreja nos reunimos para cultuar o Senhor de acordo com a própria revelação dele. Exatamente. Se eu entendi corretamente, sim, é sim. isso, né? E um segundo aspecto aí, aqui relembrando quem está ouvindo a gente, que é extremamente importante que nós nos reunamos fisicamente, presencialmente como igreja. Nós tivemos esse período afastados, mas já retornamos e muito felizes, né? Muito felizes Amém. com esse retorno. E convidamos você que ainda de repente não está se retornando, não conseguiu vir ainda presencialmente, mas lembre-se que, enfim, que o Senhor nos proporciona isso e o Senhor, mais do que isso, Ele pede isso de nós, né? Amém. Nós precisamos adorar ao Senhor e precisamos fazer isso juntos também. Então é isso, irmãos. Esse foi o nosso Sexta Bereana de hoje. Mais alguma palavrinha, pastor? Alguma coisa? Eu vou citar Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, né? Venha, vamos adorar ao Senhor juntos. Nós temos realmente um privilégio e a liberdade que Deus tem dado ao nosso país ainda de nós cultuarmos ao Senhor coletivamente, em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe a todos. Toda sexta-feira, cedinho às 6 da manhã, nós estamos soltando aqui o nosso Sexta Bereana. Até mais, irmãos. E aqueles que são aqui da Bereana, nós nos vemos aqui no domingo, se Deus quiser.